Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e estamos de volta para mais 2 aulinhas online. Na primeira aula de hoje, a gente vai falar sobre mais 3 figuras planas, né? A área de mais 3 figuras planas: losango, trapézio e triângulo. E na segunda aula, a gente vai dedicar a exercícios, tá? Fazer um pouquinho mais de exercícios, um pouquinho de cada figura plana que a gente revisou, tá bom? Então vamos começar. Bom, o losango. Para quem não conhece, parece uma pipa, né? Também dizem muito sobre o formato de um diamante. O losango é considerado uma figura um pouco mais especial, vamos dizer assim, porque a fórmula da área do losango é um pouco diferente dos demais, porque a maioria das figuras utiliza dos lados, né, para achar a área e a altura, né? E o losango ele não usa o lado, ele usa uns elementos de um pouquinho diferentes. Então, muitas vezes as pessoas acabam, né, os alunos acabam esquecendo da fórmula do losango, apesar de ela ser bem simples, tá? Então, uma característica muito importante do losango é que ele tem todos os lados iguais, né, congruentes, igual ao quadrado. Então, aqui é L, todos os ladinhos são iguais. Então, o perímetro dele seria 4L, né, todos os lados iguais. Mas não é o lado que vai nos ajudar a encontrar a formulinha da área do losango. O que é muito importante nele são as diagonais. Então, nós temos 2 diagonais, que a gente chama de diagonal menor e diagonal maior. Então, esse aqui seria a nossa diagonal menor, que a gente usa um D minúsculo, e essa seria a nossa diagonal maior, usamos um D maiúsculo, tá certo? Diagonal maior, acredito que vocês lembrem disso. E diagonal menor. Essas diagonais, né, se cruzam no meio, bem no meio mesmo, tá? Divide em 2 partes exatamente iguais e formam ângulos de 90 graus, tá? Então a gente fala que a diagonal menor é perpendicular à diagonal maior, formam ângulos de 90 graus entre si, tá bom? Uma outra característica muito importante das diagonais é que elas também são bissetrizes, porque o losango ele possui 2 ângulos agudos. Então, nesse caso do nosso desenho, nós temos 2 agudos, um do lado direito e um do lado esquerdo, e temos 2 ângulos obtusos que ficam aqui, né, em cima e embaixo, aqui no nosso desenho. Então, 2 agudos, 2 obtusos, e juntos, né, somando um agudo mais um obtuso, sempre a gente vai ter 180 graus. Afinal de contas, todo quadrilátero tem 360, tá certo? Então, aqui se eu chamar de alfa e esse aqui eu chamar de beta, alfa mais beta sempre vai ser 180 graus, tá? E, novamente, repetindo, as diagonais dividem esse ângulo em 2 partes iguais. Ela é uma bissetriz. Que, se vocês perceberem, quando eu tracei a primeira diagonal, né, ela dividiu o nosso losango em 2 triângulos exatamente iguais, ó, lado, 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 e esse lado é incomum entre eles, então tem a mesma medida. Então os triângulos são congruentes, né? Então, se os triângulos são congruentes, esse ângulozinho do lado direito é o mesmo do lado esquerdo, então por isso que ela também é uma bissetriz, tá certo? Bom, como que a gente acha a área do losango, né? Já que não é lado vezes lado, né? Como que a gente vai determinar essa área? E eu vou apagar um pouquinho essas informações para poder mostrar para vocês o que aconteceria com o nosso losango, tá bom? Pronto, gente, tirei tudo, vou reescrever para ficar um pouquinho mais organizado. Lembrando que aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é a medida do lado, né? Todos eles. Nós temos a diagonal menor, que é esta daqui, e essa daqui é a nossa diagonal maior, de uma ponta
a outra, tá, gente? Daqui até aqui, AB, e daqui até aqui. Bom, de uma ponta a outra. Bom, quando a gente traça as diagonais, a gente divide o nosso losango em 4 figuras. E uma figura bastante conhecida nossa, que é o triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, gente, é muito importante para a gente conseguir resolver os exercícios de área, porque nem sempre ele vai dar para a gente o valor das diagonais. Ele pode dar o tamanho do lado, ele pode dar este ângulo, né? Igual os outros exemplos que a gente viu, onde a gente ou usava Pitágoras ou usava trigonometria, né? As relações trigonométricas, e vai acontecer a mesma coisa do losango. Então, a gente precisa ter em mente como que funciona este triângulozinho aqui, ó. Qualquer um deles, né? Onde aqui a hipotenusa seria o L, tá certo? Esse ladinho aqui, ó, é exatamente metade da diagonal menor, tá? Então, Dzinho sobre 2. E este pedaço é metade da diagonal maior. Tá certo? Então, este triângulo, normalmente, a gente vai utilizar para encontrar uma das diagonais. Ele não vai te dar os valores das diagonais. Ele vai dar apenas um, né? E aí você encontra o outro. Ou ainda ele pode te dar esse ângulo aqui, né? Na verdade, ele pode te dar o ângulo inteiro, né? Então, vamos supor, esse ângulo é de 70 graus. Bom, se ele é 70 graus, quando eu faço esse recorte, esse ângulo fica metade, tá? Tanto aqui quanto o obtuso. Ok, galerinha? Então, esse triângulo é extremamente importante para a gente conseguir resolver os nossos exercícios. Ele não vai te dar as duas diagonais. Ele ou vai te dar o lado e o ângulo, ou ele vai te dar um lado e uma das diagonais, que a gente usaria Pitágoras ou ainda relação trigonométrica. Tá? A fórmula do losango, para quem não lembra, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá? A gente usa as diagonais para calcular a área do losango, acredito que vocês lembrem. Caso não lembre, né, o que acontece? É como se ele recortasse o losango em 4 pedacinhos, que nem tá aqui, né? Traçando-se as diagonais, e montasse uma nova figura, que na verdade foi o que aconteceu, né, antigamente, para eles conseguirem achar a fórmula. Eles montaram uma nova figura e aí encontraram um retângulo, né? Se vocês pensarem bem, ó, recortar esse triângulozinho, botar aqui para baixo, ó, e esse aqui, botar aqui, forma um retângulo comprido, correto? E aí a gente sabe a área de retângulo, então foi assim que eles determinaram, tá bom? Vamos fazer exercício, né? Bora lá. Um losango tem 40 centímetros de perímetro. Se a medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor, determine a área deste losango. Então, se o perímetro mede 40 centímetros, nós vimos que o losango tem todos os lados iguais, não é isso? Então, o seu perímetro vai ser 4L, né? L, L, L e L aqui também, né? Então, 4L é igual a 40, logo o nosso lado mede 10 centímetros. E agora eu posso usar esse triângulozinho, já que ele também diz que a diagonal maior é o dobro da menor. Então, o nosso D maiúsculo é 2Dzinho, tá certo? Ele fala isso aqui, isso é muito importante para a gente conseguir resolver. Eu monto esse triângulozinho que a gente encontra dividindo o losango em 4 partes, né? Aqui, ó, é o lado, então aqui é 10 centímetros, tá certo? Aqui é a nossa diagonalzinha menor dividido por 2. E aqui é a nossa diagonal maior dividido por 2, tá certo? Aqui é o nosso Dzão, né, dividido por 2. Mas ele falou que o Dzão vale 2Dzinho. Então, eu posso trocar isso aqui por 2Dzinho dividido por 2. Logo,
é só D, correto? Então, o que a gente tem? Nós temos uma hipotenusa que mede 10 centímetros e os catetos medindo D e Dzinho sobre 2. Vamos aplicar Pitágoras, né? Então, 10 ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais Dzinho sobre 2 ao quadrado. Aqui dá 100, Dzinho ao quadrado, mais D ao quadrado sobre 4, né? Aí a gente vai tirar um MMC de todo mundo, porque apareceu a fraçãozinha, então fica 400 é igual a 4D ao quadrado mais D ao quadrado. Então, a gente corta o denominador, já que igualou todo mundo, né? 5D ao quadrado é 400. D ao quadrado eu vou dividir. Dividindo dá 80. 400 dividido por 8 é 80. E eu tenho que tirar a raiz, né? Então, a raiz de 80 é 16 vezes 5, né? 80, fatorando, bonitinho, é 4 raiz de 5. Pronto. Se eu achei a diagonal menor, eu acho a diagonal maior, que é o dobro. Se ela é o dobro, a diagonal maior vai ser 4 raiz de 5, vai ser 8 raiz de 5 centímetros. Pronto, agora eu acho a área, né? Já que eu tenho as duas diagonais, a nossa área vai ser diagonal maior, 8 raiz de 5, vezes 4 raiz de 5, dividido por 2. Dá pra gente simplificar 8 com 2, né? Que dá 4. Então, a área vai ser 4 vezes 4 é 16, vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. Então, ficou 5, né? Logo, a área é 80 centímetros quadrados. Pronto, resolvido. Então, aqui a gente utilizou Pitágoras para conseguir determinar uma das diagonais e assim conseguir achar o valor da área do losango, tá? Continuando. Trapézio. Bom, o trapézio ele também tem uma formulinha diferente, né? Para quem lembra, a fórmula do trapézio é base maior, base menor, vezes altura, dividido por 2. Essa é a formulinha. Então, já guardem aí. Bom, mas professora, da onde, quem é quem, né? Vamos lembrar. Por que tem 3 trapézios? Porque existem 3 tipos de trapézio. O trapézio retângulo, que tem ângulos de 90 graus, tá certo? E aí, aqui, a alturinha coincide com um dos lados. Aqui é a minha base maior. Aqui seria a minha base menor, porque ela é menorzinha. Lembrem que as bases do trapézio são sempre paralelas e tem uma maior e uma menor. Esse lado não nos importa para achar a área. Ele pode nos ajudar caso esteja faltando algum desses elementos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que ele tivesse dado. Aí aqui a gente pode puxar uma outra alturinha, né? Trazer essa alturinha para cá, formou um triângulo retângulo, a gente pode usar Pitágoras, tá? Ou se ele deu um ângulo, a gente pode usar trigonometria. Então, a gente sempre vai usar um desses 2 critérios, tá? O trapézio escaleno tem todos os lados diferentes, né? Aqui é a minha base menor, aqui é a minha base maior. E a minha alturinha eu traço aqui dentro dele, né? Ó, nossa alturinha aqui, H. Se ele não der a altura, com certeza ele vai dar algum outro dado para a gente conseguir encontrar a altura e do mesmo formato, razão trigonométrica, tá? E o trapézio isósceles é um dos mais utilizados e mais fáceis de resolver, né? Nós temos esses 2 lados iguais, sempre. Base menor, base maior. Traço a minha alturinha também aqui dentro do nosso polígono, tá? Tanto aqui quanto aqui também eu posso traçar a altura. No trapézio isósceles, assim como no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, tá?
Então, esse ângulo é exatamente igual a esse aqui, como os lá de cima também. Na base maior, nós temos 2 ângulos agudos e na base menor, 2 ângulos obtusos. Tudo bem? Então, só para relembrar. Então, base maior, essa base normalmente embaixo, mas pode estar de cabeça para baixo. Base menor e altura. Vamos para um exemplo. Determine a área da figura abaixo. Que trapézio é esse? É um trapézio retângulo, onde esses 2 ângulos aqui são de 90 graus. Ele já até puxou a alturinha para cá, né? Que é essa daqui, é a mesma coisa. Como que a gente vai achar a altura? Porque para achar a área, eu preciso da base maior, que é essa daqui. Base maior. Essa é a minha base menor, mas eu não tenho altura. Mas percebam que ele puxou a alturinha para cá, formando um triângulo retângulo. Se formou um triângulo retângulo, a gente pode usar Pitágoras. Mas, professora, está faltando esse pedacinho. Tá nada, gente. A gente sabe quem é esse pedacinho. Digam para mim aí no chat, quem é esse pedacinho? Ó, se toda essa base é 15 e essa daqui é 10, quem será, né? Quem será esse pedacinho aqui? Ó, esse pedacinho é 10, né? Porque é exatamente igual esse daqui. Logo, este pedacinho mede 5 centímetros, correto? Não pensem que, eu fiz isso é um quadrado, mede todo mundo 10. Não, galerinha, não pode pensar desse jeito. A não ser que o exercício fale que esses lados são iguais. Fora isso, não pode, tá bom? Então, a gente vê que é um retângulo, na verdade, não é um quadrado. A gente vai encontrar esse valor H e vocês vão ver que ele não vai ser um quadrado. Então, não já achem que é, beleza? Tem que mostrar fazendo os cálculos se é ou não, a não ser que o exercício fale, tá bom? Aplicando Pitágoras aqui a gente tem, ó, esse aqui é meu ângulo de 90 graus, então aqui é a minha hipotenusa, então eu começo por ela. 13 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado, que são os catetos. 169 é o nosso 13 ao quadrado, o 5 ao quadrado passa para lá diminuindo, é 25, igual a h ao quadrado. Diminuindo dá 144, tiro a raiz do 144, encontro exatamente 12. Tá vendo como não é um quadrado, é um retângulo, na verdade? Achei a altura. Achei a altura, vou para a área, né, galera? Qual vai ser a área da minha figura? Minha área vai ser base maior, que é 15, mais a base menor, que é 10, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Como eu falo sempre para vocês, eu gosto de simplificar aqui, ó. 12 por 2 dá 6. Então, ficou 25, que é 10 mais 15, vezes 6. 25 vezes 6 é 150 centímetros quadrados. Prontinho, achamos. Beleza? Então, esse aqui foi um trapézio retângulo. Utilizamos Pitágoras. Bora pro próximo. Continuando, triângulo. Bom, o triângulo é uma figura super conhecida de vocês. Eu também, é tipo quadrado, é uma das áreas que a gente mais lembra, porque é uma das que a gente mais faz, né? Exercício com essa formulinha, né? Mas eu coloquei 3 triângulos só para vocês verem a diferença entre eles e o que pode aparecer, né? De diferente num exercício com triângulos. Então, o triângulo, ele tem várias maneiras diferentes de resolver. Mas a fórmula universal, né, que dá para resolver sempre que tem base e altura do triângulo, é a formulinha base vezes altura dividido por 2. Essa é uma universal que a gente sempre pode utilizar para qualquer triângulo, lógico. Mas tudo muito depende do tipo de exercício. Se não tiver altura, der muito trabalho para calcular, às vezes é melhor usar a fórmula de Heron, onde só usa os lados. O triângulo equilátero, às vezes você não precisa calcular a altura do triângulo equilátero, você usa só o lado dele, já que ele tem todos os lados iguais. Então, vai muito de cada exercício, tá? Então, o primeiro exemplo aqui que eu coloquei é um triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus. A gente sabe que aqui é a base e aqui é a altura.
Mas no triângulo retângulo, a gente sabe que a base e a altura dele são exatamente os catetos, né? O cateto 1 e o cateto 2. Então, se eu tiver os catetos, ou mesmo a hipotenusa e alguma relação no triângulo retângulo, a gente também acha a área do triângulo. O triângulo escaleno, normalmente, se ele dá os lados, a gente usa a fórmula de Heron, que a gente vai ver no finalzinho, tá? Mas também podemos usar a base e a altura se ele der a altura ou der alguma chance de encontrar a altura de um jeito mais fácil. Então, se eu traçar a altura aqui, eu sei que ela forma 90 graus, né? E dependendo do que ele te der, se ele te der esse ângulo, por exemplo, a gente consegue usar as relações trigonométricas e encontrar através dessa formulinha, tá? O triângulo isósceles também tem uma grande vantagem, já que ele tem lados iguais, né? Nós também traçamos a alturinha dele, formando um ângulo de 90 graus. A vantagem do triângulo isósceles é que esse pedacinho é exatamente igual a esse, né? Então, divide ao meio. Então, se ele der o tamanho desse lado, a gente pode dividir por 2, forma um triângulo retângulo em que a gente pode aplicar Pitágoras, né? Então, depende muito do tipo de exercício que aparecer, né? Então, se for um isósceles, a gente pode usar Pitágoras, se for um escaleno, a gente pode usar seno e cosseno. Então, cada um tem a sua maneira diferente de ser resolvida, tá bom? Bom, vamos aplicar a formulinha de base vezes altura dividido por 2 no triângulo e ver o que mais que ele cobra da gente aí, tá? Então, o primeiro exemplo que eu coloquei, ele fala sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10 centímetros e o perímetro mede 24. A área do triângulo em centímetros quadrados é... Então, vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Ele diz que a hipotenusa mede 10, né? Ó, a hipotenusa, então aqui é 10. Ele não fala nada com os catetos, eu vou chamar de x e y. O perímetro do triângulo é 24, então eu sei que x mais y vai ser igual a 14, né, galera? Por quê, professor? Ó, tudo é 24, perímetro é a soma dos lados, eu já tenho 10, sobrou para o x e y 14, né? E como é um triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100, tá? Então, a gente forma nesse exercício um sisteminha. Para resolver esse sisteminha, a gente já aprendeu, né? A gente isola uma das letrinhas, x é igual a 14 menos y, joga para outra expressão, no caso aqui, né? Ficaria 14 menos y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 100. A gente já fez um que virou um sisteminha, né? 14 ao quadrado é 196 menos 28y. Lembrando que é produto notável, galera. Mais y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. Então, essa expressão virou y ao quadrado mais y ao quadrado é 2y ao quadrado, menos 28y, mais 96, que o 100 vai passar para o outro lado diminuindo, né? Igual a 0. Bom, como está muito grande, eu vou dividir tudo por 2 para facilitar a nossa vida. Y ao quadrado, 14y, mais 48. Bom, aí vocês sabem fazer Bhaskara, soma e produto, o que vocês acharem melhor para encontrar as raízes desta equação. As raízes, 6 e 8, né? Porque 6 vezes 8 dá 48 e 6 mais 8 dá exatamente 14. Então, as raízes são 6 e 8. Então, se y for 6, x é 8. Ou se y for 8, x é 6. Então, eu sei que um é 6 e o outro 8. Já que eu sei descobrir, eu acho a área. A área do nosso triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Quem é a minha base nesse triângulozinho que eu desenhei e descobri? A minha base é a parte de baixo, então é 6 vezes altura 8, né? Um pezinho. 48 dividido por 2 dá exatamente 24 centímetros quadrados. Pronto, galerinha. Então, aqui foi de um triângulo retângulo usando o sisteminha de equação e Pitágoras. Próximo.
Calcule a área de um triângulo sabendo que 2 de seus lados medem 3 e raiz de 2 e o ângulo formado por esses lados mede 45 graus. Então, ele fala 3 e 2, como esse aqui é maior, eu vou botar aqui, e raiz de 2. O ângulo formado 45 graus, tá faltando a altura, né? Se eu puxar aqui em pezinho, eu tenho a altura H aqui. E eu tenho que descobrir essa altura H. Como que eu descubro essa altura H, gente? Fazendo relações trigonométricas, já que ele deu esse ângulo, gente. Então, olha lá. Eu vou pegar esse triângulozinho aqui, ó. Professora, você não botou aqui embaixo? Eu não botei porque tudo é 3. Como eu peguei só uma parte e eu não sei que parte é essa, eu não faço questão de descobrir. O que eu preciso para achar a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Nesse meu desenho que eu fiz desse jeitinho, eu coloquei a minha base como 3. Então, a minha base é 3 e eu preciso descobrir quem é a minha altura, que eu tracei aqui. Gente, olha lá. Não posso aplicar Pitágoras porque está faltando um valor. Então, eu vou aplicar seno, cosseno ou tangente de 45 graus. Como aqui é o meu cateto oposto e aqui é a minha hipotenusa, porque está oposta ao ângulo de 90 graus, a gente vai usar o seno de 45 graus. Então, o seno de 45 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou fazer agora as nossas substituições. O seno de 45 a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. O cateto oposto é o H. A hipotenusa é raiz de 2. Logo, a nossa continha fazendo multiplicação cruzada dá 2H. Raiz de 2 vezes raiz de 2. H é igual, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Ficou 2 dividido por 2. Isso é 1 centímetro. Pronto, olha aí que moleza. Achei que minha altura é 1, logo a minha área do meu triângulo vai ser base 3 vezes altura 1 dividido por 2. 3 vezes 1 é 3, dividido por 2, 1,5 centímetros quadrados. Prontinho. Prontinho, gente. Fácil também, né? Então, só colocar os ladinhos, o ângulo em que ele colocou, puxar uma alturinha e aplicar seno do ângulo, tá? De que ele deu. Não faz diferença se eu tivesse colocado raiz de 2 e o 3. Vocês iam encontrar uma altura com certeza diferente, mas quiser tentar trocar o 3, botar o raiz de 2 aqui, tá? Aí troca aqui também, vocês vão achar uma altura com valor diferente, mas a área vai ser exatamente igual, tá bom? Não tem como ficar diferente, tá bom, galerinha? E o último, para a gente terminar a aula de hoje, é sobre a fórmula de Heron, tá? Heron de Alexandria foi um matemático muito importante aí na história, né, da geometria, e ele descobriu como calcular a área utilizando apenas os lados da figura. Então, por exemplo, A, B e C. Só os lados, sem precisar da altura. Então, ele conseguiu achar de um jeito muito mais fácil. Claro que para ele foi bem mais difícil, né? Porque ele chegou à fórmula. Tem uma demonstração, vou ver se eu pego e disponibilizo para vocês. No ano passado a gente fez, né? Nossa aula já está acabando, não dá para a gente fazer essa demonstração, mas quem tiver interesse pode assistir o vídeo da demonstração, tá? Mas o que Heron descobriu? Ele primeiro calculou o perímetro. O perímetro do nosso triângulo que está aqui é A mais B mais C. Só que ele percebeu que ele usaria o semiperímetro, tá? Ou seja, metade do A mais B mais C, correto? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar calcular quando ele te der os 3 lados é o perímetro. Na verdade, o semiperímetro, metade do perímetro. Lembrem que na matemática, o perímetro é simbolizado pela letrinha 2P
e o semiperímetro é simbolizado pela letrinha P, tá? Então, primeira coisa, vocês vão precisar calcular o semiperímetro, metade do perímetro, e a fórmula de Heron, anotem, hein, galerinha, é raiz quadrada, não vou nem puxar porque vai ficar um pouco grandinho, tá? De P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Senhor do céu, professora, que fórmula grande. Ela é grandinha, né? Mas ela é muito fácil de resolver, gente. Bem facinho mesmo, tá? Porque perímetro é muito tranquilo da gente encontrar, né? Só somar os lados. Lembrem-se que a fórmula de Heron é sempre quando tiver todos os lados do triângulo, vocês podem utilizar, tá? E aí, só depois que você achou o semiperímetro, é você diminuir de cada um deles, multiplicar e tirar a raiz. Parece difícil, parece, porque é uma fórmula grande, né? Para lembrar não é tão fácil, né? Anotem bonitinho tudo, para quando for fazer o exercício, tá? E vocês vão ver, eu vou botar um exemplo que vocês vão ver que é bem tranquilo de resolver. Olha só. No meu exemplinho. Determine a área do triângulo escaleno de lados 7, 9 e 14. Bom, se os lados medem 7, 9 e 14, vou achar o perímetro, né? Então, 7 mais 9 mais 14, isso dá 7, 9, 16. 16 mais 14 é 30. Vou dividir por 2, logo 15. Então, encontrei que o meu P é 15 centímetros, que é o nosso semiperímetro. Então, a área vai ficar a raiz de 15, que foi o valor que eu encontrei, vezes 15 menos 7, que é o primeiro valor, 15 menos 9, que é o nosso segundo valor, e 15 menos 14. Bom, vamos lá. A área vai ficar igual a raiz 15 vezes. Pode fazer direto, não precisa escrever essa continha de subtração, tá, gente? Eu tô fazendo para explicar passo a passo cada continha. 15 menos 7 é 8, 15 menos 9 é 6 e 15 menos 14 é 1. Fazendo essa continha, a gente encontra 15 vezes 8 é 120, 120 vezes 6 é 720. Logo, a nossa área é raiz de 720. Fatorando 720, 12 raiz de 5 centímetros quadrados. Pronto, acabou. Tá vendo? Então, assim, é bem simples achar o semiperímetro, depois joga aqui na formulinha, lembrando sempre de diminuir um por um, multiplicar esses valores e tirar a raiz, tá? Quando der exata, ótimo. Se não der exata, não tem problema, a gente sabe fatorar e encontrar o valor direitinho. Bom, galerinha, espero que vocês tenham anotado todas as formulinhas, entendido direitinho, e na próxima aula a gente vai fazer exercício. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.